É, vamos continuar então aqui com os nossos trabalhos nessa manhã. Eu vou pedir, teria mais um vídeo do Cortella, mas nós passaremos logo no início da tarde. Eu vou passar imediatamente a palavra para o Dr. Ronaldo Leira, que vai falar sobre os agravos da saúde da criança e do adolescente. Então, com a palavra, Dr. Ronaldo. Bom dia a todos. Ou boa tarde, né? Nós não almoçamos ainda, mas vocês já estão com fome? Pouquinho. E é pior que já levaram o bolo de cenoura, hein? É um grande prazer estar aqui com vocês. Cumprimento aqui meu dileto amigo João Batista, Dr. Oliva. Cumprimento pela sua apresentação, como sempre, muito brilhante. Os colegas que estão aqui, o juiz André, o juiz Marcelo, o juiz Eliana, a desembargadora Tereza, minha colega Carolina, todas as professoras, diretores, coordenadores pedagógicos, alunos, aprendizes. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, tratando desse assunto tão importante, que é o trabalho infantil, que é um assunto muito ligado à educação e muito ligado à vida de vocês, em especial das crianças e adolescentes. Esse ano, a Constituição Federal vai fazer 30 anos, dia 5 de outubro. Ela completa 30 anos. Foi um marco muito importante na história do nosso país, porque ali, naquele documento, na Constituição, ela escreve de uma forma muito técnica, como deveria ser o nosso país. E hoje, tem aquela campanha lá da Rede Globo, que fala o país que eu quero, e é o que a Constituição já fala. Nós queremos saúde, nós queremos educação, nós queremos o fim da corrupção, e nós queremos o fim da violência. E na semana passada, foi exibido aí o retrato da violência no Brasil em 2017. Números alarmantes. Coloca o Brasil como um dos 10 países mais violentos do mundo. Foram mais de 60 mil homicídios, 60 mil estupros, quase 120 mil armas apreendidas, 220 mil ataques a mulheres. Então, no mínimo, nós podemos dizer que muita gente no Brasil hoje vive com medo. Medo de sair na rua, medo de sair à noite, medo de ir numa festinha. Isso é uma coisa muito ruim para todos nós. Porque nós, de uma forma geral, nós vivemos um tanto quanto preocupados. Não só com o nosso futuro, mas com o nosso presente. E esse ano é um ano importante para todos nós, é um ano eleitoral. Nós temos aí ouvido as propostas dos candidatos, e uma coisa que nós temos que pensar e cobrar é como vai ser o país a partir do ano que vem? Qual vai ser o nosso projeto de país em relação à saúde, à educação, à violência, à corrupção? Uma coisa é certa, o Dr. João Batista já relatou aqui a importância da educação no nosso país. Ele disse aqui o exemplo da Coreia, mas nós temos de vários outros países que progrediram, evoluíram, foram construídos com bases mais sólidas através da educação. Porque através da educação nós combatemos a violência, através da educação nós combatemos a corrupção, através da educação nós combatemos o trabalho infantil, ou seja, é um pilar muito importante para o nosso país. Obviamente, a saúde é fundamental, né? Nós temos visto aí o caos que está a saúde brasileira, e ninguém, em sã consciência, pode imaginar que alguém vai para a escola doente, ou que consiga sobreviver de uma forma decente, vendo seu pai, sua mãe, ou a si mesmo, sofrendo de algum mal, não é? E esse é um tema muito recorrente para todos nós. Então vejam, tudo é muito ligado, saúde, educação, a corrupção, a violência. É por isso que todo dia lá quem assiste a Rede Globo vê
as mesmas histórias, não é? E parece que é um assunto fácil de mudar, mas nós temos que assim exigir ao nosso redor, através dos nossos representantes, começando por um vereador, pelo prefeito, secretários e tudo, mudar isso. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta a gente depositar todas as nossas fichas nos políticos e não fazer a nossa parte. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, né, para os jovens aqui, focar na educação, tem que estudar. O Dr. João Batista foi bem claro aqui. Hoje, qualquer profissão precisa de um ensino básico, de informática, de conhecimentos gerais, e etc., etc. Então, é importante um evento como hoje para a gente refletir. Isso aqui não é uma palestra, é uma conversa. Então, eu acho que muitas das coisas que eu vou dizer aqui, vocês já sabem. Mas por que a gente precisa repisar e ficar falando? Porque a gente precisa de sensibilização e precisamos de pessoas que multipliquem essas ideias de hoje. Eu tenho ouvido muito de algumas pessoas falar, mas você vem de novo falar de trabalho infantil, é um assunto chato, não é? Mas só enfrentando esse assunto, que muitas pessoas chamam de chato, é que nós vamos conseguir mudar o Brasil. O doutor Oliva colocou os dados aqui, mais de 2 milhões de crianças, adolescentes trabalhando, evasão escolar, sabe? Como é que nós vamos mudar o Brasil assim, com evasão escolar, com trabalho infantil precoce? E eu vou mostrar algumas coisas chocantes hoje aqui. Essa foto é da época da Revolução Industrial, em que as crianças trabalhavam nas fábricas. E isso, a gente olha assim, até as roupinhas, né, da criança, aquele outro com uma máscara um pouco para baixo do nariz, e esses maquinários tão antigos. Você fala uma coisa secular, mas que não está muito distante de todos nós. Porque nós que rodamos o Brasil já encontramos crianças de toda a idade, até como foi dito hoje aqui, a partir de 5 anos, na zona rural, em construção civil, no comércio, em feiras livres, em fábricas, etc., etc. Falar, mas dessa idade não era para estar na escola? Sim, mas essa imensidão desse país continental que nós temos, nós ainda temos trabalho escravo, trabalho infantil e outras mazelas, outras coisas tão penosas em nossa sociedade. Acho que é esse aqui. Não. Bom, e é por isso que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é um órgão da ONU, para vocês se situarem. Lançou esse ano essa campanha, que uniu 2 temas importantes. O 12 de junho, acho que não está funcionando o vermelhinho. 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E o dia 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. Então, são 2 temas ligados numa única campanha, não é? Trabalho infantil e acidente de trabalho. E aí eu pretendo mostrar para vocês o que isso tem a ver. São várias formas de abordar o trabalho infantil. Nós podemos analisar do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista antropológico, etc., etc. Eu vou mostrar para vocês hoje uma face do trabalho infantil que talvez vocês não conheçam. E para falar disso, eu preciso fazer uma breve introdução. Todo trabalho tem que ser protegido, porque todo trabalho tem risco. Eu estou vendo as professoras aqui, e vocês sabem quais são os riscos da atividade de professor. Distúrbios da voz, por exemplo, algum estresse, desencadeia alguns problemas de saúde mental, violência, tem vários. Então, toda atividade tem algum risco, não é? Na nossa própria casa, por que nós colocamos aquelas redes para prevenção de queda das crianças? Por que quando você levanta a máquina de lavar roupa, ela para?
é uma medida de segurança. Porque se ela continuar girando e alguém enfiar a mão, pode sofrer um acidente e se machucar. Por que hoje os botijões de gás ficam fora da cozinha? Porque se houver escapamento de gás, pode ter uma explosão e ter um acidente. Então, hoje, se vocês pararem para pensar, em todos os lugares tem regras de segurança. Os mais jovens não vão lembrar, mas quando eu era criança, a gente andava de Fusca, né, Marcelo? Ninguém falava de cinto de segurança. Para que cinto de segurança? Andava lá atrás, aquele negocinho apertado, né? Por que hoje nós usamos cinto de segurança? Por que a sociedade resolveu colocar como obrigatório o airbag? Porque se sofrer um acidente, a gente pode se machucar e até morrer. Então, vejam como a segurança é importante em nossas vidas. Se a gente trabalhar com segurança, nós vamos prevenir doença e prevenir acidente. Então, é por isso que criança não pode trabalhar, mas é por isso que adolescente não pode fazer qualquer trabalho. Doutor Oliva deu exemplo aqui, trabalho doméstico. São vários riscos numa casa. Você vai colocar uma criança no fogão, você vai colocar uma criança para lidar com produto químico, para carregar um bebê, ela pode ter acidente, mas pode ter doença, não é? Aquela primeira foto que eu mostrei aqui, desse menino, você já vê que ele tem uma corcundinha, né? Já é uma deformidade física. Isso é decorrente de trabalho. Então, hoje a gente vê os adolescentes, muitas vezes, carregando peso, e ninguém sabe o que vai acontecer depois. Não é? Então, isso aqui é um exemplo clássico para mim. Mas vamos lá. E é por isso que o trabalho protegido, ele tem regras. Por isso que criança não pode trabalhar. Além de todos os riscos de acidente, risco de doença, tem a questão da escola, que é fundamental. Isso a gente discute muito no Brasil, desigual como o nosso, em que as gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, começaram a trabalhar muito cedo. Mas hoje, no atual cenário, da importância da educação, da importância da formação pessoal, não cabe mais. Nós precisamos que o jovem seja inserido no mercado de trabalho de uma forma muito protegida e muito segura. Como, por exemplo, na aprendizagem, onde há aí uma formação de professores, onde há aí uma avaliação do local que você vai trabalhar e não colocar em qualquer lugar, não é? Tem que ser uma coisa séria. Eu costumo dizer para os jovens, para os adolescentes, muito ansiosos para trabalhar, para comprar um tênis, para comprar um celular e tudo, eu falo assim, agora, com a reforma da Previdência, nós vamos ter a vida inteira para trabalhar. Vocês não precisam ter pressa. Não é isso? Tem muito tempo. Vocês vão trabalhar décadas. Como nós também. Como nós, que estamos na ativa, mas vamos sofrer as mudanças que vão acontecer no próximo ano ou nos próximos anos. Então, aproveitem esse momento especial da vida de vocês para brincar, para estudar, para praticar atividades artísticas, esportivas, etc. A gente costuma dizer, brincar é coisa séria. Vocês não imaginam o quanto brincar é importante na vida de uma criança. Ela vai desenvolver o seu espírito de trabalho coletivo, vai desenvolver o lúdico, ou seja, a criatividade, vai desenvolver uma série de coisas. Eu estudei antigamente a gente chamava de primário, ginásio e colegial. Todo esse tempo eu estudei escola pública, e eu me diverti muito na escola pública. Eu jogava bola, jogava basquete, eu tocava violão. Eu costumo dizer, foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu tenho muita saudade dos meus tempos de colégio, sabe? Ao passo que eu já encontrei esses dias eu encontrei numa cidadezinha perto de Ribeirão Preto, chamada Salles de Oliveira. Um senhor falou assim, eu perdi a minha infância. Ele tem quase 80 anos. Ele falou, trabalhei desde criança, eu perdi a minha juventude, eu perdi a minha infância. E eu falo para vocês, essa perda é irreparável, porque a gente não volta no tempo. Sabe? Eu me lembro, eu convivi com a minha avó até os 85 anos, quando ela nos deixou. A primeira boneca que ela ganhou foi do meu irmão. Aos 80, ela chorou e brincou igual criança. Então, vejam, parece que não faz falta isso,
Mas é fundamental, no nosso lado, aspecto psicológico, brincar, conviver com outras crianças, interagir com outras pessoas, e não só ficar ou trabalhando ou no celular, não é? Ou no videogame. Então, hoje nós temos outros problemas, né? E é por isso que a lei proíbe as crianças de trabalharem e protege o trabalho dos adolescentes, né? Nós temos um decreto presidencial que fala que as piores formas de trabalho infantil, o trabalho na escravidão, ou seja, né, atividades em que há aí condições análogas de escravo, na exploração sexual e nas atividades ligadas ao narcotráfico. Além disso, porque todas ligadas a crime, né? Além disso, tem uma lista, que nós chamamos de lista TIP, de várias atividades. Produtos químicos, construção civil, o trabalho infantil doméstico, a maioria das atividades rurais. Nós temos uma relação muito extensa, acho que são mais de 200, né, Oliva? Mais de 200 casos lá que eles qualificam. Essas são as piores formas de trabalho infantil. E é fundamental que a gente saiba disso. Por quê? Quando nós encontramos as crianças e adolescentes trabalhando, nessa lista. São nas piores formas. Eu nunca encontrei uma criança assim numa mesa, com ar-condicionado, nunca. Quando encontramos colhendo cebola, na borracharia, na feira livre. Sempre nas piores formas de trabalho infantil. Deixa eu acelerar aqui, senão vocês vão começar a jogar papel em mim, né? Vamos lá. Isso aqui é uma estatística meio antiga do Ministério do Trabalho. Mas eu chamo a atenção aqui o número de crianças e adolescentes que trabalham. Dado de 2012, 5 a 9 anos, 81 mil. 5 a 9 anos. Então, assim, não dá para imaginar. Criança de 5 anos trabalhando, mas eu e o João já pegamos. Mais de uma vez, sabe? Isso aqui é um dado, né, que nos choca muito. Mas eu tenho um dado mais importante, que é isso aqui. Onde as crianças estavam trabalhando? Quando o fiscal flagrou. Isso aqui é um dado do Ministério do Trabalho. Então, assim, trabalho na rua. Camelô, guardador de carro, guia turístico. Trabalho ao ar livre, sem proteção, como a Oliva falou, a criança lá com lesão de pele. Limpeza de veículos, lava rápido, tem bastante. E é um local onde há produtos extremamente perigosos à saúde. Parece que não, né? Mas tem. Carregando peso, trabalho com ferramentas cortantes, borracharias, venda de bebida alcoólica, construção, cerâmicas, matadouros. Vocês não imaginam o que é um matadouro? Sabe? Principalmente esses que, a maioria das vezes no Brasil, são clandestinos, né? E outras atividades, madeireira, casa de farinha, pecuária, cemitérios. Nós temos uma campanha com a guarda municipal de algumas cidades, que as crianças vão lavar túmulo no dia de finados. Sabe, é uma coisa inimaginável. Sabe? Como agora também nós estamos notificando os partidos políticos para não usar a mão de obra de criança e adolescente nas eleições. Então veja que ponto que o que nós temos que pensar, é muita coisa, não é? Mas deixa eu acelerar aqui. Esse aqui é o que o doutor Oliva já passou, né? É um dado do Ministério da Saúde, que relata aqui 236 mortes na última década, de criança e adolescente. Isso aqui eu falo, mortes registradas. As mortes que não foram registradas, evidentemente não estão aqui e faz com que esse número pode ser bem maior. Acidentes graves, 24 mil. Dados registrados. A gente estima que pode ser muito maior, né? São dados oficiais do Ministério da Saúde, ou seja, aquela criança adolescente que deu entrada no pronto-socorro da sua cidade, que tem o cadastramento no SINAM e que foi inserido o dado. Enfim, é um número alarmante, não é? É um número alarmante. E quais foram as piores, né? Os mais registrados, né? Então, assim, ele coloca como acidentes graves. Aí pode ser amputação, mutilação, uma série de coisas, né? Perda de olho, etc, etc. Acidente com animais peçonhentos, ou seja, picada de cobra, picada de aranha,
essas coisas, muito comum na zona rural. Ler-Dort são os distúrbios osteomusculares de coluna, pescoço, braço, né, que comprometem a estrutura física. Intoxicação, esse número aqui deve ser muito subdimensionado, porque eu tenho visto a cada dia a mais essas pulverizações aéreas contaminando criança, até escola, e etc, etc. Nós estamos vivendo aí um momento importante, que é o PL do veneno, que estão querendo facilitar ainda mais a liberação de agrotóxicos. Nós que já estamos tudo contaminado, né, com alimento, com poluição do ar, da água, etc. Enfim. E várias outras doenças, até 2 casos de câncer ocupacional. Aqui são pelos estados. Não, estou voltando, né? Enfim, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente visualizar melhor o que eu estou falando. Construção civil, é muito comum você encontrar a menina a partir de 15 anos. 14, 15 anos, 16, vai lá com o pai, vai lá com o tio, vai lá com um amigo, vai lá com não sei quem. E muitas vezes o dono da obra nem percebe. Hoje os meninos de 15 anos são do meu tamanho, fortinho, né? Ninguém pergunta que idade tem esse menino, sabe? E aí acontece essas coisas. Aqui no acidente, mas aqui é um trabalho de risco. Na construção civil tem 3 coisas bem perigosas. Trabalho à altura, choque elétrico e soterramento, quando há escavação. Mas o campeão é isso aqui, trabalho à altura, né? Então, imaginem, isso aqui é um trabalho completamente irregular para um adulto. Para um adolescente nem se fala, né? Por quê? Aqui, vejam, só para vocês terem uma ideia muito básica, eles colocam uma tábua solta no andaime. E a pessoa vai andando, essa tábua vai bambeando. E aí uma hora cai. E embaixo, os calços são assim. Vai se movimentando no andaime, uma hora cai. Então, assim, se vocês prestarem atenção, saiam nas cidades de vocês. O que tem disso nas ruas? O cara monta isso aqui num posto de gasolina para trocar uma lâmpada, ou para rebocar uma fachada, ou para pintar uma fachada, ou para fazer qualquer outra coisa. E, além disso, então vejam, né? Depois que acontece, depois do acidente, né? Fala, não teve atendimento, a saúde não... Mas não era para ter subido no andaime. Não era para ter corrido risco. Porque isso acontece. Então, assim, é natural que as pessoas fiquem revoltadas. Meu filho morreu no andaime, não era para acontecer. Mas a gente tem que saber disso, não é? Nós temos que ter consciência que trabalho à altura, subir no telhado, tem que ser um profissional especializado. Não brinquem com a altura. Isso é uma coisa extremamente séria, né? O pessoal que mexe com calha, vai limpar a calha, porque acontece. Mas vamos lá. Essa aqui é assassina. Esses dias eu tenho reparado, ultimamente, garçons com amputação de falange. Porque o garçom está com a mão quase no seu rosto, ali com a bandeja, né? O tanto de garçom que eu tenho visto em São Paulo, em Campinas, com amputação de dedo, geralmente é isso aqui, a serra elétrica. Não é para criança, nem para um adulto despreparado. E diga-se de passagem, né, essa serra está completamente irregular. Tem um monte de fato aí que condenaria a atividade dela. Mas isso aqui é um dos exemplos que usa muito na construção civil, né? Um outro exemplo aqui que eu coloco, aconteceu lá na sua terra, né, Carol, em Pernambuco. Esse adolescente, 16 anos também, estava transportando aquelas placas de vidro, sabe? E aí, o que aconteceu? Ele tropeçou, escorregou, alguma coisa, o vidro caiu, e o vidro decepou a sua jugular. Assim, coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que a gente fala assim, trabalho infantil, nós somos chatos mesmo, porque nós não queremos que isso aconteça, sabe?
Além dos outros aspectos que foram ressaltados aqui, é fundamental que a gente tenha consciência dos riscos do trabalho. Como eu disse aqui no começo, todo trabalho tem risco, mas alguns trabalhos o risco é maior. Vocês imaginam carregar um saco de cimento de 50 quilos? É uma coisa surreal. Tanto é que nós até fizemos um acordo com a indústria cimenteira, elas vão abolir isso aí em 10 anos. O saco vai ser de 25 quilos. Porque até os adultos têm lesões na coluna e no pescoço. É inimaginável. Agora, vocês conseguem imaginar um adolescente que está em formação osteomuscular, pode ter muito mais fácil lesão de joelho, de pescoço, de coluna, sabe? Às vezes vai ter dores nas costas para o resto da vida, porque desempenha uma atividade como essa. Vocês já devem ter visto o pessoal carregando um saco de cimento. Ou você carrega na cabeça, ou no ombro, ou abraçado. Não tem plano B, não é? São os 3 casos. Então, assim, para um adulto é uma coisa assustadora, para um adolescente, então, não tem a mínima condição. Isso aqui é um documentário que nós estamos fazendo com nossos colegas do Rio Grande do Sul. Ele é curtinho, ele é de 8 minutos. Eu vou exibir aqui para os senhores. Eu acho que vai fazer um resumo do que eu falei aqui, da mensagem que eu quero passar para vocês, do que quais são os riscos do trabalho, e muitas vezes a gente não dá valor. Às vezes um trabalho besta, um trabalho inocente, pode mutilar. E eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Davi, Júlia, Caetano, Marcel. Jogar futebol, jogar vôlei, jogar raquete. Eu amo. Na temporada vem bastante gente, turista, né? Eu gosto de trabalhar, porque daí eu posso comprar minhas coisas, né? Minhas roupas. Eu compro roupa, compro tudo. Compro jogos. Começa agora mesmo, tipo, 12:30. Daí eu fico até às 4. Tenho 3 irmãos. Eles trabalhavam na roça com meu pai. Nós acordamos umas 5:30, 6 horas, todos os dias, para trabalhar. Carregamos cavalo, tomamos um café e vamos. Eu tinha 14 anos, foi em 2015. Eu trabalhava numa casa de salgados. Eu ia lavar uma louça, empanar uns salgados e esse tipo de coisa. Aí, num dia, a dona do estabelecimento me botou numa máquina, que foi onde eu sofri meu acidente. E o socador não era daquela máquina, era de uma outra e não era o suficiente para desentupir. Aí eu fui desentupir e botei a mão. Só que como ela é elétrica, eu não consegui desligar. Aí puxou a minha mão direto, em questão assim de segundos, muito rápido. Aí eu fiquei presa por 40 minutos, porque eu não conseguia tirar meu braço. E demorou um pouco para os bombeiros e a ambulância vir. E não tem o que fazer, mãe. Ela moeu toda a mãozinha. Não tem mais o que se fazer. A única coisa que a gente pode fazer é amputar.
foi isso. Aí... Eu acho que as crianças não deveriam trabalhar. Por mais que nem eu queria, por independência, mas eu acho que é melhor não, para evitar já esse tipo de coisa. Que a gente precisa intensificar ainda mais as nossas formas de ação contra o trabalho infantil e se aproximar mais da sociedade para que ela compreenda o que isso significa. Quais são os efeitos que isso provoca, tanto para a criança e para o adolescente que estão sendo vítimas do trabalho infantil, como para a própria sociedade. A gente sabe que isso está muito vinculado a uma vulnerabilidade familiar, a uma vulnerabilidade social. E é por isso que é tão importante que a gente pense sobre o problema, porque a gente não vai resolver olhando só para a criança, a gente tem que olhar para o contexto onde ela está inserida, por que aquilo ali está acontecendo. Olha aquela criança e continue a andar, a me provar que esse mundo está errado. O futuro do nosso futuro... Eu, como vários outros jovens da minha época, eu iniciei minha primeira, vamos dizer assim, profissionalização numa firma de calçado. Isso em 93, eu tinha 13 anos de idade. Um guri, assim, né? Não tinha experiência. E a gente conseguiu que essa geração de hoje chegasse nesse patamar que é a casa do hip hop. Eu acho que a nossa relação aqui na casa, justamente poder fazer esse enfrentamento ao trabalho infantil, ela vai diretamente à questão da drogadição, à questão das drogas que está posta dentro da nossa comunidade, né? Mas justamente fazer um trabalho com essas famílias para que entendam que há outras alternativas e há outras soluções. Vou pegar um exemplo assim, hoje, relatos que a gente tem muitos jovens que trabalham em biqueiro e tal, em comunidades que ganham R$100 para trabalhar às vezes 6 horas, 8 horas por dia. Biqueira é os pontos de tráfico, onde vende, ou que cuida, né? O aviãozinho, aquele que cuida. Se liga nesse papo que eu vou te dizer. Eu sou MC Papo e canto pra você. Minha mãe me deu carinho, meu pai me deu amor. Juntando tudo isso... Eu perdi um primo com 15 anos aqui na comunidade. 4 tiros. 4 tiros. De um tempo ele ficou hipnotizado pelo tráfico, pelo crime, e ninguém mais tirou ele da linha de frente. Vem pra cá, Maria. Pra lá, ó. Peraí, tem a bicicleta. Desde o princípio da fundação da Organização Internacional do Trabalho, sempre houve essa preocupação muito grande com o trabalho infantil. Sempre foi um tema presente na OIT. Mas em 1992, ela lança, dentro da OIT, o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, que é conhecido como IPEC. E o Brasil, por ser um país onde o tema era, sim, um problema, foi um dos primeiros países a receber esse programa internacional. Mas acho que o grande desafio é ter certeza de que todas essas políticas cheguem a todos os municípios brasileiros. Eu fui de terceira série primária, sabe? Mas a idade dele já estava na roça. Era todo mundo, ninguém estudava mais que isso. Não tinha condições. Eu pensei já em trabalhar em ter diversos empregos, mas como eu não tenho condição para ir para a cidade, o único jeito é ficar na roça. Eu tenho que dividir com o patrão, a meio fumo, metade do sócio, metade do patrão. E não sobra muito. Que eu já vi que eu podia ajudar os pais, eu comecei com 15. Bem mesmo com 15. A única coisa que eu não tinha bem como conseguir era ajudar a cortar lenha, que é o mais difícil para mim. O resto eu já consegui. O mais certo é no lavoura, porque da roça aqui, pouca oportunidade. A gente não tem muita oportunidade. O que me marca muito é que eu vejo que muitas vezes esses meninos, essas meninas, eles não sonham, eles não têm mais, né? Você pergunta, qual é seu sonho? Eu não tenho sonho. Eu acho que esse trabalho me move na medida em que eu posso fazer com que essas crianças, esses adolescentes, eles voltem a sonhar.
de que eles possam ter uma vida melhor e que eles não se conformem com a situação que eles estão hoje. O recebimento das pessoas ao Ministério Público do Trabalho, quando nós chegamos numa localidade apresentando nossos projetos que incluem a inclusão na escola, a aprendizagem e a implementação de políticas públicas pelo município, nós notamos sim que correm histórias assim muito positivas de pais que trabalharam na infância, que outrora eu também trabalhei, isso é natural e agora tem outra postura, né? Não, eu trabalhei, mas eu quero que meu filho tenha mais oportunidade do que eu tive. Não foram registrados os créditos aí, mas eu vou apresentar. A primeira colega que passou é a Patrícia Sanfelice, procuradora lá do Rio Grande do Sul. A segunda é a Maria Cláudia, que ela é responsável pela essa área da Organização Internacional do Trabalho. Por último é a colega Enéria, pode colocar, que também é uma procuradora lá do interior do Rio Grande do Sul. Como eu disse para vocês... Não, isso não. Volta para a apresentação. Isso. Como eu disse para vocês, né, eu mostrei aqui um pedaço do que a gente vive no Ministério Público durante a nossa vida, e eu mostrei o lado rico do Brasil, que é o Sul. Isso aqui foi rodado entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e aí vocês viram os problemas sociais que eles vivem, o problema das drogas, o problema da exploração no narcotráfico. Imaginem os rincões do Norte e Nordeste, que aí a gente tem uma população muito mais pobre, não é? E nós estamos no meio do caminho, no Sudeste, aí, que é um estado, o São Paulo é um estado muito rico, mas tem os mesmos problemas, né? Mas deixa eu acelerar aqui, tem mais algumas coisas que eu quero relatar para vocês antes da hora do almoço. Isso aqui são cenas que me chocam demais, né? Lado esquerdo, eu trabalho em lixão. Nós fomos várias vezes, eu e o João, sei lá, 15 anos atrás, nós percorremos vários lixões do estado de São Paulo, não é? Lado direito aqui é uma foto tirada em Recife, um menino pegando latinha de alumínio para reciclagem, né? Então imaginem, quando a gente fala de piores formas de trabalho infantil, se pode existir alguma coisa pior que isso aqui. Eles estão aqui porque eles vivem em pobreza extrema. Quem trabalha no lixo, muitas vezes, se alimenta do lixo, usa roupa do lixo, vive do lixo. É um país que não parece o Brasil, não parece país com essas paisagens lindas que a gente viu aí, do Rio Grande do Sul, não parece o nosso país, né? Parece um Haiti, parece uma África. Mas esse é o país que nós vivemos. Nós temos vários países aqui dentro, né? E aí é o nosso desafio de mudar isso aqui. Mudar para que a gente não tenha crianças em atividades tão ruins como essa, né? Já foi dito aqui do trabalho infantil e do trabalho de engraxate, né? Mas eu reforço que ainda é em alguns lugares culturalmente aceito, mas que por nós tem que ser muito combatido. Aqui, como eu já disse, né, acidente de mutilação de dedo. Vocês não imaginam como isso é comum em fábricas, principalmente em empresas pequenas, fundo de quintal, etc. Isso aqui é um caso lá da minha região, em Americana, né? O menino perdeu os 4 dedos. Vocês imaginam, né, o índice de desemprego que está hoje?
E aí você se apresenta para trabalhar sem os dedinhos da mão, né? Ou sem uma mão. Claro que hoje tem uma política de integração da pessoa com deficiência, mas assim, é um dano irreparável, né? É um dano que não dá para a gente medir quais são as consequências. Na zona rural a gente costuma dizer muito, né? Uso de agrotóxicos, isso é uma coisa que nós temos que ficar muito longe, né? Porque, vocês têm uma ideia, nós temos, cada ano, 600 mil novos casos de câncer no Brasil. 600 mil. Hoje é difícil você encontrar alguém que não conhece alguém que teve câncer, ou que tem alguém na família, amigo do amigo, né? Nós estamos vivendo uma epidemia. Isso aqui é um dos motivos, né? Não é só. Para concluir, eu vou contar essa história rapidamente. É uma história que a gente vivenciou há muitos anos atrás, lá no Vale do Ribeira. É uma história muito triste, mas eu preciso contar para vocês, só para fechar esse tema dos agravos da saúde, né? Esse rapaz, hoje, ele já é adulto, mas quando ele tinha 9 anos de idade, ele morava lá no Vale do Ribeira, numa cidade chamada Ribeirão Branco, região de Itapeva, e ele queria comprar uma bicicleta, 9 anos de idade. Por quê? Porque todo mundo que tinha bicicleta participava de um jogo de futebol a alguns quilômetros lá da cidade dele. E aí, o que aconteceu? Ele ficou sabendo, né, como o pai dele não tinha condições, a mãe também não, vários filhos, ele ficou sabendo que na cidade dele tinha um rapaz que empregava crianças para fazer caixa de tomate. E aí, ele foi lá. Ele estudava de manhã, ia para casa, almoçava, ia lá fazer caixa de tomate, com 9 anos de idade. E ele ficou lá trabalhando, aprendeu, né, fazer caixa de tomate. Vocês já viram como que é uma caixa de tomate. É uma caixa de madeira, que aí eles agrupam lá os tomates para vender no Ceasa de São Paulo. Esse menino ficou alguns meses trabalhando, conseguiu comprar uma bicicletinha dele, e mais um tempo para frente, um dia, na hora que ele deu uma martelada no prego, vocês já viram quando o prego sai voando? Quem já bateu o prego para pendurar quadro sabe, você bate, ele espirrou no olho do Gideão. Então o prego veio direto no olhinho dele, perfurou o olho, e ele foi socorrido e tudo. Em resumo, ele perdeu não só a visão, ele perdeu o globo ocular. Ele teve que fazer uma cirurgia para tirar o olho dele. Então hoje ele usa uma prótese ocular, que ele não enxerga. E esse foi um caso paradigmático na Justiça do Trabalho e no Ministério Público, porque teve toda uma ação judicial em que nós conseguimos uma carteira de trabalho para que ele fosse registrado e que conseguisse, anos depois, o benefício previdenciário, porque o INSS, evidentemente, não reconheceu o vínculo de emprego. E depois, numa ação judicial, ele conseguiu uma casa que o empregador pagou como forma de indenização. Mas eu acompanho ele e o que ele relata, todas as dificuldades do mundo, né? Ele fala assim, hoje, quando eu vou trabalhar, uma das coisas que eu tomo muito cuidado com o meu outro olho, porque eu só tenho um olho, então eu não posso perder o outro. Então, assim, hoje tudo que eu vou fazer, eu coloco óculos de proteção, porque ele teve uma infelicidade muito grande, enfim. É um caso muito chocante, porque vocês imaginem, uma criança de 9 anos teve um sonho de comprar uma bicicleta, ele foi atrás do sonho dele, foi trabalhar, conseguiu comprar a bicicletinha dele e ele teve esse acidente grave, né? Então, é um caso foi bem difícil para todos nós, porque eu fui na escola dele, peguei ele lá na hora do intervalo, aquele monte de criança correndo e gritando, como vocês conhecem, hora de intervalo, aquela coisa linda, e você tem que pescar uma criança que foi vítima de um acidente de trabalho. Me doeu muito, né? Muito, muito triste tudo isso, né? Mas é o país que nós vivemos, e então nós temos que trabalhar e tentar melhorar ele a cada dia mais, e isso depende de cada um de nós. Essa aqui é a última campanha que nós fizemos, não é? Não vou passar o filminho por causa da adiantada hora, mas a ideia é o seguinte, né? Uma criança com uma enxadinha na mão, ele corta o sonho dele, que é ser um engenheiro, ser alguma coisa, né? E o slogan que a gente fez para 2018, que não proteger a infância, é condenar o futuro.
Para concluir, é importante dizer, né, nossa Constituição, que vai fazer 30 anos agora, ela é bem clara, que a proteção da criança e adolescente é dever do Estado, é dever da família, mas também é dever da sociedade, ou seja, de todos nós. Esses dias um amigo meu me relatou uma coisa bem legal, né? A gente trabalha também com exploração sexual infantil, então é um tema que teve agora vários eventos, dia 18 de maio, e ele me relatou o seguinte, falou, Ronaldo, eu já fui no Japão, e no Japão eles têm uma política de proteção à criança, independentemente de quem é. Então, quando as crianças vão para a escola, o pai não precisa levar, porque ele vai na casa do vizinho, pega o amiguinho, vai na outra, pega o amiguinho, e eles vão sozinhos para a escola. E quando chega no farol, por exemplo, qualquer adulto vai atravessá-los. Por quê? A criança no Japão é considerada o bem mais precioso do país. E é assim que nós devemos olhar para a criança e adolescente. Porque se um país que não preza para as crianças, e aí voltamos a insistir, para a gente cuidar das crianças, a gente precisamos ter ambientes seguros. E isso é um dever de todos nós. Para cuidar da criança, nós precisamos de valorização dos professores. É fundamental que os nossos políticos enxerguem pelo menos uma vez na vida para isso. Para que a gente possa motivar os professores, para que a gente possa dar estrutura para os professores, possa dar segurança para os professores, para que a gente tenha um bom acolhimento para as crianças e adolescentes. Isso é fundamental. Então, é uma mensagem, talvez vocês, os professores, saibam melhor do que eu, porque vocês vivem isso na pele, mas nós, enquanto agentes do Estado, enquanto agentes do Ministério Público, nós temos tentado mobilizar e sensibilizar toda a rede de proteção e todas as pessoas com que nós convivemos para que a gente possa mudar o presente. Nós não temos que mudar o futuro, temos que mudar o presente, porque o futuro é hoje, não é? As crianças precisam de proteção hoje. As crianças que estão sendo mortas pela polícia, que estão sendo aí vítimas de acidentes ou de abuso ou qualquer outra violência, é dever nosso, é responsabilidade nossa, porque a Constituição nos atribui esse dever. Então, eu quero agradecer muito aí, tenho um carinho muito grande pelas professoras. Eu que fui aluno de escola pública, eu sei as dificuldades que vocês passam, né? Nós sabemos que é um desafio muito grande trabalhar no Brasil como professor. E é por isso que eu, como aprendi um dia, né, é o único profissional que não deve reverência ao imperador do Japão, pela estatura, pela importância que aquele país recebe como professor. Eu acho que nós temos essa dívida com vocês. E é por isso que a gente convidou vocês hoje aqui, para a gente dividir essa nossa experiência profissional e poder também convidá-los para engrossar essa fileira de combate ao trabalho infantil. Muito obrigado. Quero parabenizar aqui o Dr. Ronaldo Lira, o Dr. José Roberto Dantas Oliva, agradecer a presença de todos vocês aqui. Essa mesa é móvel, aqui vamos ter um acidente. E vamos combinar o retorno, então, às 14h30, pessoal. Tem a parte da tarde, acho que vai ser mais interessante para vocês, porque a doutora Eliana, a doutora Carol, o doutor Marcelo, eles vão falar boas práticas que já vêm sendo implementadas de inclusão desses adolescentes no mercado de trabalho e fazer a rede de proteção funcionar. Então, pediria a vocês que às 14h30 a gente retomasse o trabalho, então, para vocês verem essas boas práticas e saber que é possível avançar nessa questão. Não é fácil, mas é possível, uma luta que nós podemos ser vitoriosos, desde que contemos com o engajamento de toda a sociedade. Pessoal, muito obrigado. Então, até às 14h30.